Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, nós falamos sobre o mito da caverna, que as pessoas estão vivendo hipnotizadas por aquilo que está sendo transmitido através das mídias sociais, através da televisão, através dos canais de comunicação. E falei que é possível a pessoa sair do completo zero, né? E alcançar aí uma renda como o Luiz Barsi. Hoje ele tem próximo aí de 80 anos, tem um pouco mais de 80 anos, e recebeu por dia ano passado 1.020.000 reais por dia de dividendos das suas ações na Bolsa de Valores. Falei também sobre o Geraldo Rufino, que é uma pessoa que trabalhou no lixão e já teve vários problemas com várias empresas que ele abriu, mas nunca perdeu o ânimo, nunca perdeu a garra, nunca perdeu a felicidade de viver. É uma pessoa assim extraordinária que vale a pena vocês procurarem no TED e no YouTube os vídeos sobre ele. Falei também sobre a questão da falta da educação financeira na grade curricular. Contei um pouco da minha história aí sobre investimentos, sobre também a educação financeira, né, que eu tive. Falei o que é a educação financeira, né, que é um processo de conhecimento dos produtos financeiros, de modo que você consiga aplicá-los da melhor forma, de acordo com os seus objetivos, levando em consideração o tempo que você precisa para fazer os aportes e obter o rendimento necessário para atingir os seus objetivos. Pedir para que todos dessem o benefício da dúvida, né, para si mesmo, de modo que acreditasse que é possível a gente estar saindo do completo zero, de não ter nenhum tipo de investimento e começar um pouquinho, mas com consistência e com persistência, tem condições de chegar ao patamar ali do Barsi ou do Geraldo Rufino. São exemplos de vida para todos nós. Aí, toquei na questão da mentalidade, né? Que a gente, às vezes, não tem a vontade de fazer, tem a vontade de alcançar alguns objetivos, mas acaba não concretizando eles, né? E aí, dei alguns exemplos aqui que as pessoas normalmente prometem no início do ano, poupar para as férias, emagrecer, fazer exercícios, mas no final não consegue nada, porque não tem a mentalidade correta, só deseja aquilo, mas não fala para o seu cérebro que aquele sacrifício tem um benefício, né? Se sacrificar em prol daquele objetivo tem um benefício. Falei sobre os nossos 4 mundos, né? O espiritual, o emocional, o físico, sendo que o mental, emocional e espiritual, eles convergem aí para o mundo físico. Então, tudo que acontece no mundo invisível converge para o mundo visível, para o mundo físico. E aí dei um exemplo de uma árvore, né, com os seus frutos. A gente às vezes não imagina que os frutos têm todo um processo para que esses frutos sejam formados, né? E esses frutos, a base deles vem do que as raízes conseguem tirar da terra, né? Minerais, a água, e aí produzem os frutos. Então, fazendo uma similaridade, o que está invisível é que produz o visível. E aí eu dei alguns exemplos aqui, dizendo que a riqueza interna é que gera a riqueza externa. E agora a gente vai para a nossa aula propriamente dita. Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Vamos continuar aqui. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, vai fazendo aí pelo Instagram.
E depois a gente vê, depois que a gente acabar a apresentação aqui, eu respondo as perguntas lá pelo YouTube, tá bom? Então, vamos tratar aqui sobre crenças. Há poucos dias eu conversei com a Luzimar sobre crenças, né? Crenças são todas aquelas informações, todos aqueles conhecimentos que nós, de forma com um impacto emocional muito grande, a gente acaba introduzindo na nossa mente, e essas informações, mesmo que elas não sejam verdade, elas acabam se tornando verdades porque foram faladas por muitas vezes, repetidas vezes, por pessoas que nós confiávamos, como o pai, a mãe, os nossos amigos mais próximos, as professoras. Então, algumas crenças que essas pessoas têm e acabam falando para você, elas vão sendo introduzidas no seu subconsciente e vão marcar os seus hábitos. E aí, nós vamos gerar as crenças limitantes e as crenças motivadoras. As crenças limitantes são aquelas que te impedem de fazer alguma coisa. E as crenças motivadoras é que te impulsiona a fazer algo. Então, um exemplo de crença motivadora é um aluno, por exemplo, de idiomas, que lê material falando sobre o estado lá dos Estados Unidos, um exemplo, né, a Flórida. Ele leu várias reportagens dizendo que os moradores daquele estado, as cidades que compõem ali o estado da Flórida, são muito receptivos e gostam muito de estrangeiros e tratam muito bem os estrangeiros. Então, esse jovem, ele pode criar a crença motivadora de que mesmo ele vá fazer um intercâmbio num país totalmente desconhecido para ele, a primeira vez que ele vai sair do país, do seu país, e vai para um país estranho, né? Vai para um país que tem uma cultura diferente, uma língua diferente, ele, com a crença que ele criou através da leitura de revistas, de reportagens na internet, ele falou que ele pensa que as pessoas que vão recebê-lo lá, ele vai acabar se comunicando durante o intercâmbio, eles vão tentar fazer de tudo para ajudá-lo. Então, por causa disso, ele não vai ficar com vergonha de se expressar incorretamente, porque sabe que as pessoas lá são muito receptivas. Então, isso é uma crença motivadora. Está impulsionando ele a fazer algo que não é normal. Você sair do seu país para uma cultura diferente, para uma língua diferente e se sentir à vontade. Uma crença limitante, eu queria dar o exemplo do meu filho. Há pouco tempo atrás, por causa do meu trabalho, eu tive que mudar de cidade. E essa mudança implicou a mudança dele também de escola. E a escola que ele começou a frequentar era uma escola mais exigente e tinha um grau de exigência muito maior. E aí o que aconteceu? Um certo dia ele estava com dificuldades em matemática, foi apresentar para mim um problema, dizendo que não estava conseguindo fazer. Eu expliquei para ele várias vezes como é que fazia aquele exercício de forma diferente. E teve uma hora que ele parou, olhou para mim e falou: pai, eu não consigo. Eu falei: você consegue, você é inteligente, você vai conseguir fazer esse exercício. E aí expliquei mais uma ou duas vezes e deixei ele lá fazendo exercício, ele conseguiu fazer exercício. E em vez de criar uma crença limitante, pensando que ele não era capaz de realizar aquele exercício, ele acabou criando uma crença de que ele tem condições de fazer. Tem condições, ele é capaz de fazer. Desde que ele se dedique, desde que ele estude. Então, imaginem se eu falasse para ele: não, você é um burro, você não é capaz. Ele ia criar a crença limitante e ia ter grandes dificuldades na escola dele.
E quando ele acabou o ensino médio, ele foi um dos melhores alunos da sala dele em todas as matérias, não só em matemática, mas em todas as matérias. Então vejam que a importância daquilo que a gente fala para os nossos filhos. É muito importante que a gente preste atenção naquilo que a gente fala, porque a gente pode estar criando uma crença limitante neles que vai impedir deles desenvolverem alguma área da vida deles. Bom? E como nós tomamos as decisões? Será que é você que toma as decisões? Se é você, onde estão os resultados? Se é você mesmo que decide fazer uma poupança para as férias, por que você não consegue fazer? Será que é você que toma a decisão? Por que você não alcançou esse objetivo? Por que você não alcançou o objetivo de emagrecer? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar, por que acontece isso conosco? Então, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo, ele tem um processo de funcionamento. Então, os nossos pensamentos, eles vão gerar sentimentos. Os nossos sentimentos vão se transformar em ações. E as nossas ações vão dar os resultados, que podem ser positivos ou negativos, de acordo com o pensamento e a emoção que você agregou naquele pensamento e que vai gerar uma ação. Um exemplo que eu sempre dou é a questão quando você está dirigindo um veículo. Quando alguém chega para te cortar, você dá passagem ou você força e não deixa ele entrar na sua frente? Qual é o sentimento que ocupa a sua ação naquele momento? Então, os pensamentos, aquilo que você colocou anteriormente na sua mente, esse cara está querendo sempre se dar bem, vai colocar o carro aqui pensando que vai passar. E aí o seu sentimento já aflora de raiva, de indignação, e a consequência, você chega o seu carro mais próximo do outro e não deixa ele passar. Pode gerar duas consequências. Ou ele para e não entra, ou os dois carros vão acabar colidindo. Então, os nossos pensamentos geram os sentimentos vão se transformar em ações, e as ações têm os seus resultados. Será que isso é verdade? Será que isso que eu falei é verdade? Então vamos lá para uma sabedoria milenar. Lá em Provérbios 4:23 fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então não sou eu que estou dizendo. Uma sabedoria milenar já colocou isso para que a gente possa prestar atenção nos nossos pensamentos, por consequência, nas nossas emoções, para que nós freemos os nossos impulsos e não cometamos aí coisas que podem trazer um grande prejuízo para a nossa vida. Qual é o seu modelo mental em relação ao dinheiro? O modelo mental que você carrega, eu já comentei isso em outras lives e comentei isso ontem também. A sua formação, seu modelo mental, ele principalmente, não que ele não seja, não haja uma construção contínua ao longo da vida. Mas o principal é no início da sua vida, até os 12 anos. Então, quem tem uma família bem constituída, uma família bem estruturada, provavelmente, não é certeza, né, mas provavelmente
vai ter um modelo mental ali bem estruturado, bem formado pelos seus pais, né? Mas o processo continua, e quando você passa por um impacto emocional, elas são mais facilmente arraigadas, né? Incutidas no seu subconsciente. Então é importante que você consiga identificar essas crenças que podem se tornar hábitos na sua vida, que podem se instalar no seu subconsciente, de modo que você venha a reagir automaticamente, porque 95% das nossas ações, elas são tomadas pelo nosso subconsciente. 95%. Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, ele vai absorvendo essas informações do nosso cotidiano, das nossas rotinas, dos nossos hábitos, as crenças que nós entronizamos, e para economizar energia, ele vai agindo através do subconsciente. Porque quando você está trabalhando com o consciente, você gasta mais energia. E o cérebro quer sempre guardar um pouquinho de energia lá. Então é importante que a gente, quando tem alguma situação diferente, é importante que a gente tome o controle de imediato, usando o nosso consciente para tomar as nossas decisões. E para isso, a gente tem que ficar sempre atento. E qual é o seu modelo mental em relação ao dinheiro? Vou citar alguns aqui de irresponsabilidade. Gasta tudo o que recebe, normalmente é aquela pessoa que ganhou tudo durante a infância. Então, normalmente, quando a gente cresce, forma uma família, você sempre quer dar mais para os seus filhos do que o que você recebeu. Então, todas aquelas frustrações, aquelas necessidades ou aqueles desejos que não foram atendidos, né, pelos seus pais por vários motivos, né? E você acaba trazendo essa questão da irresponsabilidade para os seus filhos quando você dá tudo que ele pede. Quando você dá tudo que ele pede, quando ele chegar na maioridade, ele vai achar que o dinheiro vai chegar de uma forma assim, muito fácil para ele. E aí acaba entrando em dívidas. Hoje em dia, com o cartão de crédito, isso é muito mais facilitado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, né? Não só aquilo que a gente fala para os nossos filhos, mas as nossas ações. Porque isso vai refletir depois na vida adulta deles. Pobreza. Aceita aquela condição e não faz efetivamente nada para mudar. Você tem esse modelo mental de pobreza? Você está satisfeito com o que você tem? Ah, não, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu acredito que não tem nenhuma pessoa que esteja satisfeita plenamente com o que tem. Porque além de você querer o conforto para sua família, querer dar o melhor para sua família, eu creio que você, como eu, a gente quer ajudar outras pessoas também, que estão em situações de dificuldade, estão em situações, pessoas que vivem na rua, que não têm às vezes o que comer, onde dormir. Então, se você está confortável com a sua situação, você já pensou como é que está o seu semelhante? Você já parou para refletir, enquanto você está no conforto da sua casa, como estão outras pessoas que não tiveram as mesmas coisas que você teve na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, tendo oportunidades de ter um bom estudo, tendo oportunidades ou criando oportunidades de um bom trabalho. Então, eu acredito que esse sentimento de pobreza, se algum de vocês tem algum
Um sentimento desse, tem esse modelo mental, você tem que mudar. Tem que mudar porque pessoas precisam da sua ajuda. Nós precisamos ajudar os nossos semelhantes. E quem está sempre satisfeito com a sua situação, quem não tem nenhum tipo de ambição de melhorar, de comprar coisas melhores, acaba passando por dificuldades quando tem algum tipo de crise. Desmerecimento. Acredita que não pode ter as coisas porque não merece. Esse também é um sentimento bastante complicado. Porque você pensa que eu estou bem aqui, eu não preciso de mais nada. Não, sim, você pode. Deus te deu condições, te deu o mesmo tempo, te deu a mesma inteligência que o Luiz Barsi, que o Geraldo, que o Marcelo, que o João, que a Maria. Basta que você mesmo decida fazer algo. Então você tem que, além de você decidir, você tem que acreditar que é possível e você tem que agir. Como você vai agir? Dizendo para o seu cérebro que tem um benefício ali na frente. E isso vai te impulsionar a tomar decisões no sentido de atingir os seus objetivos. Qual a sua motivação para ganhar mais dinheiro? Se não mudar a mentalidade, o que vai mudar? Se você ficar com essa mentalidade de pobreza, de desmerecimento, como que você vai conseguir mudar a sua vida? Então a gente tem que tomar algumas decisões. O dinheiro, ele só vai potencializar a consciência que você tem. Então, o dinheiro, ele é apenas uma ferramenta. Você tem que usar o dinheiro como uma ferramenta. Ele vai potencializar tudo aquilo que você tem. Então, se você tem um coração bom, ele vai potencializar isso. Como? Você vai conseguir ajudar mais pessoas. Se você é um empreendedor, o dinheiro vai possibilitar você abrir empresas e abençoar outras pessoas, contratando funcionários para trabalhar na sua empresa. Então, o dinheiro é só uma ferramenta. Mas, para conseguir essa ferramenta, você tem que mudar a mentalidade. Você não pode ficar com aqueles modelos mentais que não vão permitir que você avance. Quantos ganhadores de loteria, de grandes heranças, que deveriam ser milionários, mas são pobres hoje? Por que acontece isso? Porque, primeiro, os pais não prepararam os filhos para receber a herança. Então, deram de tudo, não deram nenhuma instrução, não deram instrução, conhecimento sobre de onde vem, como obter. E aí o dinheiro sempre chegou fácil e da mesma maneira que chegou fácil, ele vai fácil depois que esse jovem recebe a sua herança. E os ganhadores de loteria? Eu acho muito difícil que vocês conhecerem alguém que já ganhou na loteria e ainda está rico no dia de hoje. Coloque aí nos comentários. Manda aí no direct para a gente ver. Porque as pessoas que não têm a mentalidade de investimento, não têm conhecimento, eles acabam sendo iludidas por outras pessoas, aproveitando informações erradas, dicas, que acabam levando ela para, às vezes, situação pior, né, do que ela estava quando ela recebeu o dinheiro da Loteria Federal. Então, é muito importante que a gente tenha a mentalidade correta. E é isso que eu estou querendo aqui com vocês. É que a gente, junto, possa caminhar na direção de mudar a nossa mentalidade. De alcançar outros objetivos. Eu acredito que todos vocês aí têm objetivos maiores do que só ter um carro, ter uma casa,
né, ter um conforto. Eu acredito que todos têm objetivos maiores do que esse. Deixa eu só ver qual é a próximo material aqui para a gente poder deixar para amanhã a gente prosseguir. Então vamos deixar para amanhã para a gente falar sobre as 3 mentalidades. Mentalidade pobre, da classe média e a mentalidade da classe rica.